E eu vou chamar agora o Rodrigo Cavalcante, que vai falar sobre o que é acelerar uma ONG. Bom dia, gente, tudo bem? Tá me ouvindo bem, Michele? Tá ok meu áudio? Perfeito, Ah, perfeito. maravilha. Então, gente, obrigadão pelo convite. Acho que a Roberta já fez uma boa introdução aqui para o que eu vou falar hoje nessa manhã com vocês. Agradeço o convite também do PMI. Acho que é uma oportunidade super legal para a gente falar um pouquinho mais sobre gestão das organizações e um pouquinho sobre esse trabalho que a gente tem feito de aceleração. Independente para quem já conseguiu participar de algum programa, né? Talvez a gente tenha alguém aqui nesse grupo que já participou de algum dos programas. Eu vou deixar algumas referências também para vocês acompanharem e poderem participar de algumas iniciativas, né? A Roberta comentou do PAIS, a gente também tem um outro programa do Instituto Bancobras, do Bancobras Social, super legal. Então depois eu deixo algumas referências aí para quem se interessar. Então, para a gente começar, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é acelerar uma organização, né? Deixa eu... Agora vai. O que é acelerar uma organização, né? A gente tem visto diversos programas aí saindo, falando sobre aceleração de ONGs, né? Aceleração de startups. A gente ouvia aqui algumas perguntas sobre negócios sociais, negócios de impacto, né? Então, é um termo aí que a gente tem ouvido bastante. E eu vim aqui trazer um pouquinho sobre o que é isso. E você que está ouvindo aqui também, que está assistindo, o que, que você pode olhar na sua organização, né? Então, eu trouxe algumas reflexões aqui legais para a gente pensar sobre as organizações. Eu sou Rodrigo, eu faço parte da Fomenta. Fomenta é um negócio de impacto. A gente está instalado em Campinas, mas tem gente espalhada aí pelo Brasil todo. Eu diria que a gente tem quase uma filial em Brasília, porque a gente tem vários programas com parceiros de Brasília, né? O Instituto Bancobras, o Instituto Saving, do PAIS, que tem o BRB, Sicob. Então, a gente tem quase uma filial em Brasília, tem várias organizações aí que já participaram com a gente. Então, quando a gente olha para as organizações, né, toda organização ela passa por estágios de desenvolvimento, né, digamos assim. Então, desde aquela ideia ali, para quem é fundador de uma organização, quem tem um projeto social aqui, teve aquele momento, aquele estalo ali, conversando com alguém ou numa roda de bar com um amigo que surgiu alguma ideia. E aqui na Fomenta, a gente definiu alguns estágios que a gente vê de desenvolvimento das organizações a partir um pouco da nossa experiência, né, nesses últimos 6 anos que a gente tem trabalhado com ONGs, tanto do Brasil como da América Latina. A primeira fase, que eu chamo, é a de ideia, né? Então, a ideia é que ainda não se transformou em ação. A gente está discutindo ali, está ali no campo, ali, está na cabeça, né? Tem aquela ideia de projeto, aquela ideia de uma organização, de um negócio de impacto e tudo mais. Uma segunda fase, que eu chamo, é o projeto social. Então, é um início recente, eu vou ali um pequeno grupo de voluntários, tem ali aquela ação que a gente faz no final de semana, no sábado, no domingo, uma entrega de cesta básica. Então, está começando a criar corpo aquilo ali, né? Terceiro momento são os grupos organizados e coletivos. Então, a gente tem aí projetos que estão há vários anos acontecendo, 10, 20 anos, mas que ainda não são formalizados. Mas tem uma estrutura de gestão, né? Tem ali quem é responsável pelo cronograma, quem é responsável pelos novos voluntários e por aí vai. Depois a gente tem uma fase que é de recém-formalizada. Então, eu abri uma organização, juridicamente ali vai ser uma associação, uma fundação, para quem é um negócio de impacto, pode ser uma empresa também, né? Então, eu estou naquele desafio de entender essas obrigações legais, né? Eu preciso ter contador, eu preciso de um advogado para escrever o estatuto, eu preciso convocar uma assembleia. São várias questões que permeiam esse momento de recém-formalizado. Uma quinta etapa é de estruturação. Então, passei essa etapa de formalização, que é sempre uma dor, querendo ou não, né? Tem vezes que é 3 meses, tem vezes que é 1 ano que esse processo acaba acontecendo, até abrir a conta no banco e resolver isso. A gente vai para o momento de estruturar e entender qual que é a nossa atuação, de entender melhor o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, mas ainda tem uma grande centralização na liderança, né? Aqui é muito famoso também, a gente tem aquelas ONGs que tem dono, né? Então, a ONG do fulano, a ONG do Rodrigo. Então, tem aquele momento ali que os fundadores, ou o fundador, ou fundadora, centraliza muito, ainda é muito do jeito dele. Uma próxima etapa que a gente chama é de profissionalização. Então, passei essa etapa, entendi que a gente precisa melhorar a gestão, precisamos colocar processos, precisamos implementar algumas práticas que a gente tem dentro da gestão de projetos, por exemplo, mas também da gestão de voluntariado, vou pensar comunicação, vou criar um site. Então, a organização ela começa a entender que ela precisa
dá uma outra cara para o jeito como funcionavam as coisas, né? Então ela começa a ter um pouco mais de cara ali de empresas ali, daqueles processos um pouco mais para organizar e padronizar algumas coisas. Um outro momento é o de crescimento, e aí algumas organizações vão começar a crescer, vão expandir dentro do território para mais cidades, para mais estados, ou vai aumentar o público atendido. Então, se hoje eu atendo adultos, a gente vai começar a atender jovens, vai começar a atender idosos. Então, essa organização ela passa por um momento de crescimento. Tem um momento que ela pode atingir que é de referência, então ela começa a ser convidada para participar de conversas, de falas, para soltar publicações, então ela participa de congressos, ela solta uma publicação acadêmica falando de algo, então ela é chamada para participar de algo. E uma última fase que a gente enxerga que é a corporativa. Então são organizações que parecem como se fosse uma multinacional. Então tem lá 200, 300 pessoas, tem várias estruturas ali dentro, tem um plano de carreira, então não se diferencia muito de uma empresa, a gente pensando nesses processos, apesar de ter um impacto ali que está permeando a existência dessa organização, a missão dela. Então, essas são algumas fases que a gente vê na etapa de desenvolvimento de algumas organizações, quando a gente pega o terceiro setor, projetos sociais. A gente entende que não são todas as organizações que vão virar uma organização corporativa. Tem organização que vai parar na ideia, na verdade, né? Não vai nem virar uma organização, vai parar ali, a ideia não funcionou, não foi para frente. Outras vão parar num grupo organizado e coletivo e vai ficar assim para o resto da vida. E tudo bem, né? Aqui eu não estou falando muito sobre impacto, né? A gente tem organizações de base, coletivos, que geram muitas vezes mais impacto que uma organização que está naquela fase corporativa, que é tudo um pouco mais lento, né? Então, isso para a gente entender, eu acho que é legal, mas é um possível caminho, digamos assim, sobre esse desenvolvimento. Também não é linear, né? Tem organização que vai pular a etapa da ideia, já formaliza, já vai para a estruturação, então também essas fases não são lineares, aqui são só caixinhas para a gente entender essas fases. E aí, antes de eu seguir, até que eu não gosto de ficar falando muito tempo, queria que vocês mandassem no chat aí onde vocês se identificam aqui, né? Onde o seu projeto, sua organização, para quem está aqui participando com a gente agora de manhã, onde vocês se identificam dentro dessa escala aqui, né? Então, vou até voltar aqui o slide. Vão mandando aí no chat se está na fase de ideia, se é um projeto social, se está recém-formalizada. Luan já mandou aqui que está na fase de estruturação, então vão mandando aqui no chat também para a gente dar uma movimentada nesse chat, para eu ver se vocês estão acordados aqui ou estão dormindo já, esperando o almoço, né? Esperando aí um cafezinho para acordar depois do almoço. Então, vão mandando aí para a gente ir conversando. E quando a gente fala de aceleração é um processo de acelerar essas etapas de desenvolvimento. Então, quando a gente olha esse conceito dentro da Fomenta, e o que a gente tem trabalhado com as organizações para eu sair de uma ideia e chegar na recém-formalizada, chegar na profissionalização, talvez sozinho eu demoraria 3, 4 anos. Será que é possível fazer isso em 6 meses, com as ferramentas certas, com mentores, com o conteúdo adequado, conversando com outros empreendedores, com outras pessoas que passaram por isso? Então, a ideia da aceleração é um pouco disso, né? Da gente pegar essas etapas e tentar acelerar um pouco esse processo de subir esses degraus, de avançar dentro dessas fases aqui que eu trouxe para vocês. E aí, quando a gente pensa, o que a gente acredita na Fomenta dentro dos programas de aceleração? Que os empreendedores, porque para mim, todo mundo que está aqui é empreendedor, que está numa organização, então vocês estão ali resolvendo um problema social, estão construindo algo para mudar o país dentro de algo que incomoda vocês, então são empreendedores de fato, né? Fundaram uma organização, lideram uma organização. Então a gente acredita que empreendedores das organizações mais confiantes, com capacidade de autogestão, de organizar sua agenda, organizar o que precisa fazer, uma boa capacidade de liderança e relacionamento, vai fazer com que as organizações, as OSCs, sejam mais eficientes e mais sustentáveis. E organizações mais eficientes e mais sustentáveis vão gerar maior impacto. Então, para a gente, as organizações melhorando a gestão e os líderes se desenvolvendo, os empreendedores se desenvolvendo, a gente vai fazer com que essas organizações sejam referência no Brasil, sejam referência no mundo de todos esses problemas que a gente quer resolver, que a gente sabe que tem vários desafios dentro do Brasil para serem resolvidos, né? Mas por que acelerar, né? Não, Rodrigo, eu acho que talvez 2 anos é um bom tempo, né? Tem um tempo de maturidade, tem um tempo para acontecer as coisas, né? Mas acelerar
porque a gente precisa voltar um pouco e entender também o contexto que a gente está. Eu estava até assistindo um pedaço aqui, eu não peguei toda a fala do André, e ele falou um pouco desse mundo VUCA, que tudo está mudando, né? Então, acelerar vai ser muito importante dentro desse contexto que a gente faz, né? Se a gente olha para o ano passado, começo da pandemia, a gente viu alguns lugares ficarem sem ninguém, né? Essa praia aqui, acho que foi na Itália, com ninguém ali no auge da pandemia, né? Abril, maio do ano passado, uma estação de metrô, uma praça lá em Milão também vazia, uma praça que é cheia de turistas. A gente poderia pegar fotos aqui do Brasil também, mas a gente viu que o mundo parou e algumas coisas a gente teve que acelerar muito, né? Quantas organizações não criaram um Google Drive, um OneDrive para colocar os arquivos na nuvem, então vão lá vários anos discutindo sobre os arquivos estarem na nuvem. Ano passado a gente teve que fazer isso. Quantas organizações não faziam reunião online com a própria equipe, com pessoas, com parceiros de fora, e ano passado a gente teve que se forçar a fazer isso, né? Então a pandemia ela forçou com que todos, né, tanto organizações como a gente, como líderes, empreendedores, que a gente se adaptasse muito rapidamente, né? Então, há um processo que já vinha acontecendo, a pandemia falou, ou vocês se adaptam para isso, ou a gente não vai conseguir passar por essa fase. Então, eu lembro que começo da Fomenta, a gente fazia alguns programas, nossos programas sempre foram híbridos, né? Uma parte online e uma parte presencial. E aí eu lembro que a gente ia fazer algumas assessorias, consultoria com as organizações, às vezes eu ficava meia hora para a gente conseguir entrar numa sala do Zoom, como essa aqui que a gente está hoje, ou no Google Meet, para conseguir fazer essa conversa, porque tinha organizações espalhadas do Brasil todo. Hoje a gente tem aqui 100 pessoas aqui, quase, reunidas aqui, super rápido, todo mundo conectado, a gente se acostumou e aprendeu a usar essas ferramentas, né? Então, a pandemia trouxe um pouco disso. Só que antes da pandemia, já tinha algo acontecendo no mundo. Talvez a gente só não tenha percebido, mas já tinha um movimento, já tinha algo vindo, acontecendo em todos esses momentos. Se a gente olha alguns fatores, algumas coisas que já estavam saindo nas notícias, já estavam saindo alguns relatórios. Para quem olha aqui para essas empresas, que até algumas aqui não é nem da minha idade ainda, não estava nem é da minha época, a gente tem alguma coisa em comum, né? Quando a gente pega Rede Manchete, Transbrasil, tem até uns aviões no aeroporto aí, o JK, se eu não me engano, tem alguns aviões ali antigos ainda, da VASP, né? Dessas companhias que quebraram, né? Ou foram vendidas. Então, se a gente olha para essas organizações, são organizações que acabaram morrendo, muito porque não conseguiram se adaptar, não conseguiram mudar o jeito de fazer as coisas, o jeito de pensar a organização para esse mundo novo que vinha surgindo, né? Se a gente olha muito, tem um exemplo sempre que eu gosto de dar, organizações que trabalham, por exemplo, com digitalização ou com acesso à informática, né? A gente tem até, por exemplo, o CDI, né? Do Comitê de Democratização da Informática. Década de 90, o que a gente fazia com os jovens? Vamos ensinar informática, como é que liga o computador, como é que escreve no Word, como é que acessa a internet, como é que abre o navegador. Hoje, se tem organização ainda olhando para isso, a gente tem outras organizações que estão falando de programação, tem outras organizações ensinando, preparando esses jovens como programar os programas, né? Então, a gente tem uma mudança, né? Nossos projetos e a nossa forma de atuação da década de 90, começo dos anos 2000, para esse mundo de 2020, 2021, já não funciona na maioria das vezes, porque a gente tem outros modelos de fazer, porque ficou inútil o que a gente ensinava, ou porque tem formas mais eficientes, mais baratas, com tecnologia, ou jeitos, ou metodologias diferentes para a gente conseguir fazer isso, né? Eu sou um super fã de gestão de projetos, né? Eu estava até vendo sobre toda a mudança que está acontecendo, por exemplo, para a nova edição do PMBOK, e tem uma mudança muito grande, né? A gente pensava ali por áreas do conhecimento, e agora falando muito de competências, é uma movimentação porque o mundo mudou, o jeito de fazer projeto mudou, né? Aquele cronograma que eu montava estático para pensar 2 anos, esse modo de fazer talvez não funcione mais para esse mundo que a gente está acompanhando, né? Eu venho da engenharia civil mesmo, né? A gente monta aqueles cronogramas de 5 anos. É muito difícil se acertar tanto o orçamento quanto o tempo vai durar, né? Dificilmente uma obra não avança, né, no prazo dela. Mas a gente tem visto jeitos novos de fazer essa gestão de projetos, de fazer gestão de pessoas, da gente se comunicar.
né? Esse evento aqui, eu estou aqui em Campinas hoje, apesar de eu ser da região aí, eu sou de Lusiânia, mas eu estou aqui em Campinas fazendo esse papo aqui, tem gente espalhada no Brasil todo. Talvez esse evento seria, por exemplo, presencial, com um público muito mais restrito, né? Então, o jeito de fazer, a gente vai ter que adaptar para não acontecer o que aconteceu com muitas organizações. Se a gente pega um outro dado, que eu acho super legal também, é o tempo médio de vida de uma empresa, né? Então, foi feito um levantamento das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e em 58, o tempo médio de vida de uma empresa era 61 anos. Então, depois que ela entrava ali naquela lista dos 500, 61 anos era o tempo para ela fechar, porque o modelo de negócio dela não faz mais sentido, o jeito, o produto que ela entrega não faz mais sentido, o serviço. E em 1980, eram 25 anos. 2011 já eram 18 anos o tempo médio de uma empresa ali dessa lista das 500. E esse número está baixando. Então, o tempo de nascer uma empresa e acabar, se a gente vê, ele está diminuindo. Está se tornando mais rápido esse ciclo, né? Um outro dado que a gente pode pegar também da pesquisa Fast-Field do IBGE, quando a gente pega para as organizações, para as ONGs, para as OSCs, é que a gente teve uma queda de 2010 para 2016 de 16,5% do número de entidades. Então, a gente tem esse movimento acontecendo. Muitas organizações fecharam, a gente tem uma crise econômica, né, que está acontecendo no Brasil, a gente está numa crise já há alguns anos, isso influencia muito o terceiro setor, mas também muitas dessas organizações não se adaptaram. A gente teve a organização que fechou as portas, várias que eu acompanhei nesses últimos meses, como tiveram organizações que nasceram ou que triplicaram de tamanho dentro desse contexto. Por quê? Eles entenderam o que estava acontecendo, conseguiram digitalizar e conseguiram gerar outros projetos, gerar mais impacto de forma mais barata. Então, parte dessas organizações aqui que fecharam as portas porque não conseguiram se adaptar dentro de todo esse contexto que estamos assistindo. Se a gente olha também quanto tempo cada produto levou para alcançar 50 milhões de usuários, o avião demorou 64 anos. A gente pega o celular aqui, 12 anos. Para quem tem filho aí, que jogou Pokémon GO, o pessoal ficava andando na rua, né? Até algumas pessoas foram atropeladas aí, jogando esse jogo, caçando Pokémon. 19 dias, eles já tinham 50 milhões de usuários. Então, essas tecnologias, o tempo de se espalhar é muito mais rápido, né? Eu tenho visto um movimento super legal dentro do terceiro setor, de algumas organizações fazendo atuação nacional, que antes eles atuavam na cidade, agora não, vamos lançar uma plataforma, né? A gente está trabalhando com uma organização, por exemplo, que lançou o mapa do acolhimento, que uma mulher que sofreu violência doméstica ou um trans, ele consegue responder um cadastro e conectam com voluntários do Brasil todo, psicólogos, advogados, para apoiar essas pessoas. Então, é uma atuação nacional que eles conseguem conectar voluntários de várias partes. Seguindo aqui, o mundo não mudou devido à pandemia, né? Então, se a gente olha isso, já havia um movimento acontecendo das coisas, né? Então, a pandemia, eu diria que ela acelerou, porque a gente já tinha um aumento da fome no Brasil, a gente já tinha um aumento da desigualdade. Se a gente olha a pandemia, ela só deu uma acelerada, a gente pisou aqui, mudou de marcha, para que algumas coisas começassem a acontecer de uma forma mais rápida. Então, o mundo já estava mudando. Mas o grande ponto é que a velocidade de mudança mudou. Então, o mundo ele vem, né, se revolucionando, seja a partir do computador, da digitalização, só que a velocidade com que essas coisas estão acontecendo, ela está se tornando mais rápida. O que faz e o que torna difícil da gente conseguir acompanhar. Nossa, como é que eu vou acompanhar tudo isso que está acontecendo? Como é que eu vou olhar essas tecnologias novas, né? Algumas organizações, por exemplo, estão entrando no TikTok. Daqui a pouco, será que daqui 1 ano, 2 anos, o TikTok vai estar em alta? Qual vai ser a próxima rede social? Qual vai ser o próximo veículo de comunicação? Então, estar de olho nisso vai ser muito importante para que sua organização continue sobrevivendo, continue gerando impacto, que é o que a gente espera para resolver esses grandes desafios que a gente tem na nossa sociedade. E para se preparar para esse novo mundo, a gente na Fomenta, a gente acredita que tem algumas capacidades que são muito importantes, que eu queria trazer para vocês, já para vocês refletirem sobre a organização, o projeto de vocês. Então, o que são essas capacidades? Que são as capacidades que a gente trabalha na aceleração. A primeira dela é a identidade organizacional, que é a capacidade de uma organização de compreender o problema que ela resolve, baseado em fatos, dados, definir sua atuação e construir uma teoria da mudança. Então, qual mudança que eu quero provocar no mundo? Qual mudança eu quero provocar
com o meu público, né, na minha área de atuação? Qual o público eu vou atender? Às vezes a gente vê algumas organizações logo no começo, eu quero trabalhar, a gente trabalha com qualquer pessoa, criança, jovem, adulto, idoso. Será que é essa a melhor forma de eu ser eficiente e gerar impacto? Será que eu estou colocando foco em algo para realmente resolver esses problemas? Então, antes de pensar gestão, antes de pensar captação, é preciso a organização entender muito bem qual é a missão dela e rever essa missão ao longo do tempo. Porque a missão lá de 90, lá do começo dos anos 2000, a missão talvez 3 anos atrás, para esse ano mudou. Para o público que eu atendo, eu preciso mudar ela. Então, as organizações têm que se adaptar dentro desse contexto. Então, esse para mim é o principal. Antes de pensar captação, antes de pensar voluntariado, é preciso entender e refletir sobre quem somos, por que estamos aqui, qual problema estamos resolvendo, quantas pessoas estão nessa situação, né? Olhar dados do IBGE, olhar dados dentro do Distrito Federal ou da região que eu estou, que mostrem o tamanho do problema que eu estou resolvendo. A segunda parte, quando a gente entra aqui para a segunda parte dessas capacidades, é a de sustentar. E sustentar para a gente vai além da sustentabilidade econômica, que é o grande questão, né? Como eu capto recursos, como eu escrevo projetos, como eu elaboro projetos, como eu consigo emenda parlamentar. Só que o sustentar também é olhar para as pessoas. Então, além de pensar como a organização continua existindo, né? Quando a gente fala de sustentabilidade econômica, é a capacidade da organização continuar existindo no longo prazo, que ela tem que olhar captações diferentes, ela também olhar para os funcionários, ela também olhar para as pessoas, para os colaboradores, para os parceiros, para as partes interessadas. Então, isso vai dar sustentação para que a organização continue entregando, né? São recursos aqui muito importantes, né? Tanto financeiros como recursos humanos. Eu nem gosto de falar muito recursos humanos, né? Porque humanos são pessoas, né? Tem até algumas empresas que têm mudado o nome de recursos humanos, que a gente cuida das pessoas. A gente tem um grupo de pessoas que nos ajuda a entregar o impacto, a escrever, a fazer toda a nossa ação. Uma outra capacidade, e essa capacidade a gente tem falado na Fomenta desde o começo, não foi por causa da pandemia, é o adaptar. Então, a sua organização, ela consegue identificar essas mudanças que estão acontecendo no mundo e refletir sobre como isso vai impactar ela, do que a gente precisa mudar, do que precisa começar a gerar capacidade. Se a gente vê um movimento do Instagram, por exemplo, eu preciso aprender, eu tenho alguém na minha organização que consegue se comunicar e usar essa rede, por exemplo, ao meu favor. Se a gente vê um movimento, por exemplo, de redução dos doadores, a gente precisa pensar talvez num negócio, melhorar o bazar da minha organização. Então, adaptar e analisar essas tendências é outra capacidade que é muito importante para as organizações. A quarta capacidade é o relacionar. Então, como a sua organização se relaciona com os parceiros, com o público atendido, com o território que está, com a comunidade que está, como é que se relaciona com o poder público, porque uma organização, nenhuma do terceiro setor vai conseguir gerar um impacto relevante sem trabalhar de forma colaborativa, sem atuar com vários atores. Eu gosto muito, tem a Ruth, que é uma empreendedora que eu admiro muito, de uma organização de Campinas, e ela fala, vou até deixar o podcast depois para quem quiser ouvir, e ela comenta que eu não vou gerar impacto se eu não falar com o postinho, se eu não falar com a escola, se estou trabalhando com a criança, se eu não falar com os pais, se eu não falar com o poder público para conectar isso tudo. Então, é só essa atuação com todos esses atores que a gente vai conseguir olhar de uma forma mais integral o público que a gente quer atender. Para quem trabalha com o meio ambiente, por exemplo, não é diferente. Com quem se relaciona com aquele território? Eu tenho uma comunidade que está inserida ali, eu tenho o poder público, eu tenho uma fazenda que está avançando, tem várias partes que eu preciso entender e me relacionar, né? Que é algo também que traz muito uma coisa super legal quando a gente pensa em gestão de projetos, né? Esse relacionamento e essa gestão das partes interessadas. E a quinta capacidade é o controlar. Então, como a minha organização cria sistemas, indicadores para gerenciar todos esses pontos que estão aqui dentro da minha organização. Então, pôr um indicador, fazer uma reunião, criar rotinas. Esse controlar vai ajudar a gente a refletir sobre toda essa atuação, sobre tudo isso que eu comentei aqui no meio, que a gente estava falando, do adaptar, do relacionar, do sustentar. E aí eu trouxe um dado aqui, isso aqui a gente nem publicou ainda, a gente deve publicar talvez em breve,
Ano passado, a gente fez uma avaliação com 176 ONGs formalizadas que participaram dos programas da Fomenta. E tem alguns números que chamam a atenção aqui, por exemplo, pensando que são organizações que não são ideias, não são projetos sociais, não são recém-formalizadas. Por exemplo, 56% dessas organizações, isso aqui estava espalhado do Brasil todo, não tem um planejamento de longo prazo, de 3 anos ou mais. Não tem um planejamento de onde quer chegar. Se a gente pega uma outra dor que sempre vem das organizações, captação de recursos, né? Eu preciso melhorar a captação de recursos. Essa é a principal pergunta que sempre vem para a gente. E aí, quando a gente olha para esse dado, 48%, praticamente metade, não tem sequer um plano de captação de recursos com metas. Então, peraí, eu preciso captar recursos, mas eu não tenho um plano, não tenho uma estratégia para isso? Será que o problema está em conseguir o recurso ou eu também me organizar e colocar energia nisso, né? Então, são dados assim que chamam a atenção. Um outro dado é que 50% praticamente das organizações não tem uma planilha, não tem um software para acompanhar os projetos e ações. A Roberta até estava mostrando aqui, né, a plataforma que eles utilizam, tudo mais. Não precisa ser uma plataforma, um sistema, pode ser uma planilha para acompanhar ali o meu projeto, acompanhar meu cronograma, quanto que eu usei do recurso, e outros dados ali relevantes, indicadores principais, seja presença, por exemplo, numa formação. Mas 50% das organizações dessa pesquisa não tem uma planilha padronizada para acompanhar esses projetos. Então, como é que eu vou usar os dados para tomar decisões, para saber o que está funcionando e o que não está funcionando? Então, são dados assim que chamam a atenção, que eu acho que eu deixo aqui para vocês refletirem também e pensarem na organização. Aqui foram os pontos menos que as organizações menos fazem, né? Menos realizam. E aí, acho que a Roberta já falou um pouco do programa Paz, né? Foi uma iniciativa lá que surgiu em 2018, super legal, né? Hoje está participando com a gente Instituto Bancobras, o BRB, SEIB, Cicobi. Já foram 4 edições, esse ano a gente está na 4ª edição, tem várias histórias super legais de organizações que participaram de sucesso. Inclusive, vou deixar a menção aqui também, o Copperforte, o Instituto Copperforte esteve com a gente também, os 3 anos, eles estão passando aí por um replanejamento, mas ajudaram a organizar tudo naquela conversa ali do RIS-DF que a Roberta mencionou. Então, o programa do Paz ele tem uma atuação nacional. Eu vou deixar o link aqui depois nos comentários para quem quiser fazer uma pré-inscrição, para ser avisado e conseguir participar aí das próximas edições, de uma próxima edição ano que vem, que a gente ainda vai discutir como vai ser ano que vem, que todo ano a gente está fazendo uma novidade. Esse ano a gente está fazendo aceleração de projetos e uma gestão de comunidades. A gente pegou todas as organizações que já participaram e juntamos numa rede para a gente continuar próximo dessas organizações. Então, eu vou deixar o link depois para vocês, para quem quiser participar do programa. E aí, por último, já chegando aqui no fim aqui da minha fala, para quem quiser saber mais sobre esses conteúdos, né, quiser começar a aceleração da sua organização, antes de entrar num programa, ano passado a Fomenta lançou o Portal do Impacto, que é um portal com conteúdos gratuitos sobre gestão, sobre captação de recursos, sobre voluntariado. Tem podcast, tem webinar, então você pode escolher o melhor formato que você gosta desses conteúdos, e lá é a forma que a gente encontrou de abrir todos esses conteúdos para quem não está no programa de aceleração. Então, para quem quiser acessar, eu vou deixar o link aqui, é portaldoimpacto.com, e aí vocês conseguem navegar lá, tem um grupo no WhatsApp, tem várias coisas, e eu recomendo muito assistirem ou ouvirem o podcast. Eu converso lá quinzenalmente com empreendedores que contam lá sobre as dificuldades de captação de recursos, o que deu certo, o que deu errado, como é que eles gerenciam a equipe. Todas essas grandes perguntas que a gente tem, vocês vão ouvir de outras pessoas, como vocês. Então, mais do que eu falando, faz isso ou faça aquilo, é muito bom a gente ouvir as histórias para construir esse repertório. Então, quem quiser ouvir, tem lá no YouTube, mas que se vier aqui no site, vocês já conseguem também ouvir essas histórias super incríveis. Inclusive, o episódio 10, que é da Amanda, de uma organização aqui do DF, que participou do Paz. Então, quem quiser ouvir a história dela também, o que eles têm feito, super, super legal todo o trabalho que eles fizeram. Eles lançaram um banco, e é incrível, assim, eles são do Mãos Solidárias, para quem for do DF, talvez já ouviu falar deles. Eles contam toda a evolução, eles participaram da primeira edição do Paz, lá em 2018, e eles estão num grande crescimento. Então, depois, quem quiser ouvir a história, a Amanda contando um pouquinho, é só ir lá. E também vejam os webinars, tem muito webinar legal sobre captação de recursos, para quem queria
ver mais sobre isso. A Roberta, inclusive, participou com a gente, marketing e vários outros temas aí que a gente tem. Então, deixo aí a recomendação para vocês. Agradeço imensamente aqui esse espaço para falar com vocês, algumas reflexões. São 30 minutinhos, né? A gente não vai acelerar uma organização em 30 minutos, mas eu acho que tem pontos legais, perguntas, reflexões, que eu deixo aqui para vocês e sigam lá no Portal do Impacto também, consumindo os conteúdos. Eu vou mandar os links aqui também. Quem quiser me seguir pelo LinkedIn também, eu sempre estou postando alguma coisa ali, contando dos programas, então eu vou deixar meu link aqui para quem quiser me seguir depois. Agradeço imensamente aqui o espaço e um abraço para todo mundo. Fico por aqui. Muito obrigada, Rodrigo. Dado o adiantado da hora, tem algumas mensagens para você, algumas perguntas, se você puder responder aqui no chat, então por e-mail. Perfeito. Tá bom? Obrigada.